dizer que eu conheci o Joãozinho 30. Uma pessoa com o Joãozinho 30 não se conhece. Eu não conheci o Joãozinho 30, eu sempre soube da existência dele. O Joãozinho 30 não me foi apresentado, ele existia no mundo onde eu existia também. Mas teve um dia que eu cheguei perto do Joãozinho 30, para não pensar que fomos companheiros, ou batalhamos juntos, ou seguimos uma corrente, nada disso. Ele era o Joãozinho 30. E eu era uma miradade fazendo teatro. Mas um dia, um amigo meu que fazia teatro comigo me falou: Joãozinho 30 quer falar com você. Aí, para mim, foi um acontecimento, porque eu era já um admirador do Joãozinho 30. Quando ele me chamou e me disse: olha aqui, Haddad, eu carnavalizo, eu teatralizo o carnaval. Você carnavaliza o teatro. Eu achava que era bom a gente trabalhar junto. Você não quer vir fazer comigo o desfile dos mendigos, o abre-alas da Beija-Flor? E eu não pensei um segundo para dizer claro que quero, né? Porque era verdade. Meu investimento na carnavalização do teatro é muito forte. E o investimento dele na teatralização do carnaval também era muito forte. E a necessidade de se pensar que teatro é esse que pode entrar no carnaval, para evitar que um certo tipo de teatro convencional ocupasse as escolas de samba, era uma coisa muito importante também. Eu falava: no momento que o teatro está entrando no carnaval, eu preciso levar o teatro carnavalizado, para não levar um teatro dramático que se costuma ver nas cenas italianas o tempo todo. E isso acabou acontecendo depois do Joãozinho, depois que ele morreu, e as tentativas de teatralização que se fazem são tentativas muito mais ligadas a uma estética da burguesia do que realmente a um componente religioso popular que o espetáculo pode e deve ter, né? A sua configuração de celebração, de encontro, de religiosidade mesmo, que é uma coisa que me atraía sempre, me atrai sempre. Então, nessa ideia de carnavalizar o teatro, hoje eu entendo mais que eu estava procurando recuperar a ancestralidade do teatro. E a maneira de fazer isso era fazendo carnavalização. Mas a carnavalização, como eu chegava, era a ausência de autoridade. O carnaval é quando o prefeito dá a chave da cidade para o Raimundo. Simbolicamente, ele abdica de sua autoridade e dá para uma pessoa dedicada a momices, né? Então, de uma certa maneira, ele abre mão do poder dele, estabelece um código com a cidade inteira, que a partir daquele momento, coisas que o prefeito não gostaria que fossem feitas, poderão ser feitas, porque agora quem governa é Momo. Então, nesse sentido, eu começo a trabalhar o teatro com uma liberdade muito, muito, muito grande. Então, a carnavalização, o carnaval faz parte do calendário religioso da cidade, não faz parte do calendário incrédulo da cidade, do calendário ateu da cidade, faz parte do calendário religioso, né? O carnaval se processa dentro de momentos de religiões que uma passa para outra uma coisa ou outra, mas essa ideia sempre de que no carnaval você está livre do pecado. No carnaval o pecado é permitido, de acordo com a nossa tradição aqui no Brasil. Mas o Joãozinho está preocupado com o carnaval, para que caminhos o carnaval estava indo também. Porque estava indo para uma região em que a ânsia de espetáculo dele, de ver o carnaval como uma possibilidade dramática enorme, não se satisfazia com o caminho que o carnaval estava tentando. Eu faço dessa coisa religiosa porque eu sinto que essa coisa envolve o tempo todo o carnaval do Joãozinho 30. Ele o tempo
todo ele tem essa preocupação de chamar mística com as coisas. Esse tempo todo ele sonhava com um mundo, entende, onde as coisas espiritualmente se organizassem melhor. Sempre foi muito ligado nessas coisas. Depois que eu me aproximei dele, comecei a ver isso muito forte e comecei a ver também muito fortemente no teatro que ele queria fazer no carnaval dele. E muito fortemente essas coisas estão contidas no meu teatro também. Então, não foi nada estranho eu conhecer o Josinho 30, eu me encontrar com ele naquela época. O que foi bom para mim é o convite de ter partido dele. Ele trabalhava com um contingente de 4, 5 mil atores e eu trabalhava com 8, 10 atores, que era o tamanho do meu grupo. Mas eu achava que todas as ideias que estavam contidas na ética e na estética proposta pelo meu trabalho em praça pública com 8, 10 atores, seria altamente eficiente trabalhando com um coletivo de dezenas ou centenas de pessoas. Então, para mim, era uma oportunidade maravilhosa de aproveitar as investigações que eu vinha fazendo sobre linguagem, sobre encontro, sobre produção coletiva, sobre liberdade do ator, sobre reconstrução do mundo, sobre a religiosidade do teatro, sobre a carnavalidade do teatro. Era um momento, espaço, relação no espaço, esse movimento, um teatro que se movimenta, todas as coisas diferentes da cena italiana, onde o espetáculo fica parado e estratificado. Todo esse movimento, eu achava que era um momento ótimo para eu testar essas coisas que eu já sabia muito fortemente numa pequena coletividade que era o meu grupo de teatro, testar isso num evento maior, que era um desfile da escola de samba. E não deu outra coisa, foi muito bom, ficou certinho. E todo o meu sentimento visionário, né, profético do Joãozinho se encaixava muito bem com o meu sentimento visionário e profético também. Então, a ala dos mendigos, que foi essa ala que ele me chamou para fazer, é uma coisa inesquecível, é uma coisa importante, marcado na vida, da vida cultural brasileira. E só não foi mais importante porque perdeu o desfile, não ganhou o carnaval. Isso é uma coisa difícil e ruim. E eu acho também que começou a matar o João, entende? Ele não ter ganho aquele carnaval, porque ele, para fazer o carnaval que ele fez na Beija-Flor, ele teve que vencer resistência de todos os tipos. Para fazer um desfile como aquele dos mendigos, ele precisou vencer resistência de cada elemento da escola de teatro, das pessoas, as mulheres que tinham que botar meias rasgadas, né? Botar as roupas bem caídas, o clima de decadência que tem ali, esse clima de boche, de branco, essa coisa que ele traz dentro dele, uma ideia mesmo de uma coisa de um mundo que não era comum da escola de samba, não era a imagem que a escola de samba procurava dar, não era o que o Joãozinho estava mostrando. Então, ele tinha que vencer as resistências de cada um, do sambista, do destaque, do dono da escola. Ninguém poderia acreditar que, de repente, entrassem umas pessoas vestidas de pobre, paupérrimos, mendigos, e que isso pudesse ser interessante no desfile de carnaval, né? Então, ele venceu muitas resistências e fez o carnaval. Se ele tivesse ganho o carnaval, no ano seguinte ele teria feito outro igual, melhor. E ele não pôde fazer igual, melhor no ano seguinte. Ele teve de retroceder. Perdeu o carnaval, aí os produtores do samba querem ganhar o carnaval. Não importa. E quem ganhou o carnaval foi justamente o desfile que o Joãozinho não queria fazer nunca. Foi o Duque de Caxias. Foi um enredo patriótico que a escola de samba gosta de fazer. Eu acho até que era da Rosa Magalhães esse carnaval. Isso fez o Joãozinho refluir. Eu ainda trabalhei mais um tempo com ele, trabalhei 2 vezes com ele, sendo que a última vez era aquele desfile sobre o Profeta Gentileza. E ele me deu uma ala, me chamou, falou, faz essa ala, eu gosto assim, me explicou o que ele queria. Eu encenei a ala para ele, eram 200 pessoas que contavam uma história em movimento,
andando, desenvolvendo a história, narrando a história de acordo com a letra do samba enredo e se movimentando no espaço, caminhando, que é o desfile da escola de samba, para um lugar que ninguém sabe onde é, caminhando para a eternidade. A eternidade, o desfile da escola de samba, ele vai para a eternidade, ele ultrapassa o final e ele continua eternamente no espaço. Não é? É um rio mesmo, como o Paulinho da Viola fala, ele não acaba. O Darcy Ribeiro quis acabar com fazer o desfile e se encerrar e construíram a Praça da Apoteose para ali no final ser a apoteose da escola de samba. Se tentou, não deu certo, não tem apoteose da escola de samba. O desfile não acaba, ele vai indo, vai se caminhando, ele escoa pelos portões, parece que ele acabou, mas ele continua no éter. Eu acho que tem milhares e milhares de desfiles passando no céu do carnaval. Então eu fui ensaiar com ele essa ala que se move no fluxo do desfile e que vai para a eternidade. E eu gostei de fazer, a história era muito interessante e mostrei para ele. Eu lembro, a gente foi ao ensaio numa parte da manhã na Praça da Apoteose e a minha ala desfilou para ele vendo. Quando terminou, ele me abraçou chorando, me deu um abraço forte, chorando, uma manifestação que poucas vezes eu tinha visto no Joãozinho. Eu fiquei muito vaidoso, muito orgulhoso, porque eu sempre achei ele um artista fantástico. Sempre achei ele, acho todo mundo melhor que eu. Entende? Então, ele vir fazer uma homenagem dessa para mim era muito boa. E estava muito boa mesmo a ala. Só que a ala falava sobre violência, sobre tudo que o Gentileza não queria, mas tinha que falar da violência para falar da gentileza. Então, tinha lá momentos durante a Revolução que tinha um ator meu vestido com um capacete de policial e uma camisa, não era uniforme, e um cacetete, que ele espancava uma pessoa enquanto a ala desfilava. O jornal Globo pegou a fotografia justamente do cara com cacetete e capacete batendo no outro e dizendo o Joãozinho 30 vai botar a PM na rua batendo nas pessoas. Ele me chamou, falou, olha, acho que era na Grande Rio, não lembro mais a escola, viu? Você pode se informar e saber que escola é essa. Na Grande Rio, falou, olha, o bicheiro da escola, que também cujo nome não lembro, me chamou ele e falou que aquilo não podia ser. Ele falou na minha frente, bravo mesmo, não pode sair essa ala, não pode sair. O secretário de Segurança, na época, era uma pessoa que se diziam ligada à ditadura, ligada à história de tortura durante a ditadura, era então secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. E ele disse que a escola de samba, o bicheiro, estava rompendo um pacto que eles tinham com a polícia. Não mexam com a gente que nós não mexemos com vocês. Então, se ele fosse mexer com a polícia, botando aquilo em cena na rua, a polícia ia também quebrar o pacto e ia tomar as medidas que achasse necessárias. Isso era uma ameaça muito grande, uma história poderosa. Né? Imediatamente não se pode fazer isso. O cara falou duro comigo e com o Joãozinho, não pode. Eu falava para o Joãozinho, porque eu estava ali humilde. Não sou eu que estava na frente, era o Joãozinho. E aí, tudo que tinha bem encenado, o Joãozinho pegou um monte de flores, botou na mão de cada um da ala, e no dia do desfile a gente desfilava agitando flores. Entende? Flower Power, que era o contrário do que o Joãozinho estava querendo mostrar, a contradição, a violência inaudita debaixo das coisas, um mundo que precisa melhorar, precisa avançar, mas ali a ala que fez ele chorar se transformou numa ala insignificante. Desde então, eu não trabalhei mais com o Joãozinho. Acompanhei a vida dele, acompanhei todos os percalços, tudo o que aconteceu, o caminho dele, a doença. Isso é mais uma coisa que faz dar o derrame numa pessoa. Você perde o desfile da Beija-Flor, é obrigado a engolir um bicheiro goela dentro. Depois ainda tem que se submeter a uma censura, entende? Por causa de pactos que a polícia tem com o crime organizado. E você não pode falar de violência policial no seu desfile. É muito difícil para uma sensibilidade muito
como o do Joãozinho, que vê o mundo de outra maneira, que sonha, é lunático, vê outros espaços, vê outras possibilidades, uma organização espiritual diferente, que leva a sério tudo isso, que acredita, poderoso, visionário, o Joãozinho é um visionário, entendeu? O que mais me encantava nele, ele ser um visionário. Uma pessoa como ele, esse tipo de coisa machuca muito, machuca muito. Nunca conversei sobre isso com ele, nunca ele me falou nada, mas eu tenho certeza que a doença dele começou quando ele perdeu o desfile dos mendigos e continuou na relação dele com a produção do desfile da escola de samba, com o sonho dele de produzir um espetáculo que conseguisse ser um sonho, uma reorganização do mundo, um espetáculo que fosse capaz de reorganizar o mundo numa plataforma espiritual muito mais elevada do que as pessoas poderiam imaginar, e ele não conseguiu nunca chegar nesse lugar da utopia, né? Da utopia. Esse homem tinha uma utopia tão grande, maior que ele é grande, o Joãozinho era grande. O Joãozinho nunca foi pequeno, embora fosse baixo, ele nunca foi pequeno. Ele é grande, ele sozinho lá frente da escola de samba, ele enche o sambódromo, entende? Ele encheu o sambódromo. Então, esse sonho que ele queria construir, ele não conseguiu. Eu posso imaginar que dor é essa. Ele trabalha com a ideia de utopia também. E vou para as ruas com esse sentimento de utopia na cabeça, organizar o mundo. É a utopia que organiza o mundo, não é o mundo que organiza a utopia. Não é possível esse mundo organizado em uma utopia, mas a utopia organiza o mundo. A harmonia, o espetáculo harmonizado, organizado, poético, profundo, ele organiza o mundo. Então a utopia organiza o mundo, a igualdade, a identidade, a produção de afeto de uma coletividade de trabalho que é capaz de produzir um impacto violento e apaixonante, como foi o desfile do Joãozinho em cima das pessoas do sambódromo da época dos mendigos. Essa utopia é que organiza o mundo. E eu também trabalho com essa ideia de utopia na cabeça. Então, você está sempre pensando num espetáculo que organize o mundo. E se essa organização do mundo, de alguma maneira, tocar uma pessoa e abrir no coração dessa pessoa a crença no ser humano e a esperança de que poderá coisas melhores acontecerem, porque o ser humano é capaz de organizar essa utopia, de produzir uma coisa como um espetáculo através do seu trabalho, isso é uma coisa maravilhosa. E eu sonho com isso. Agora, eu imagino a dor do Joãozinho quando viu tudo isso sendo atacado. E eu falo isso porque eu também tive um impacto muito grande quando começaram as manifestações de rua no Brasil a se descontrolarem. Entende? A ir para lugares que você não sabia. E eu entrei em pânico. Falei, meu Deus do céu, a utopia saiu das ruas. A utopia, não sinto em nenhuma das reivindicações um sonho da utopia. Não sinto em nenhuma das reivindicações um sonho de um mundo melhor. Eu sinto a reivindicação rancorosa, individual, pesarosa, por todos os motivos, entende? Mas não sinto o sonho da utopia. Bastou eu pensar isso, falar, meu Deus, será que eu não vou mais poder fazer meu teatro de rua como eu costumo fazer? Será que as ruas vão se transformar num lugar inóspito para mim? Será que, por um lado, os manifestantes vão me achar que eu sou chapa branca, por outro lado, chapa branca vai achar que eu sou manifestante e eu vou ficar consumido por esse choque e não poder fazer a minha construção? Eu fiquei doente. Você está entendendo? Eu fiquei abalado fisicamente e eu levei tempo para me recuperar, porque de tal maneira eu estava envolvido com essa questão da ordem pública, da arte pública, envolvido com essa questão de construir um mundo melhor, de construir uma cidade radiosa, onde as relações urbanas se estabelecessem num nível melhor, onde fosse possível a gentileza, gerar gentileza, como o Joãozinho pensava e queria, entende? Eu fiquei doente, falei, meu Deus, não será possível isso. As ruas se transformaram num lugar inóspito, se transformaram num lugar não acolhedor. E eu faço teatro das ruas há 30 e tantos anos, então eu sempre tive
essa paixão pela rua e esse encontro, para criar uma cidade onde o nível de urbanidade, de relação entre os cidadãos, se estabelecesse muito melhor do que nessa cidade, finalmente, de modelo neoliberal, em que vivemos agora os nossos dias. Então, isso me adoeceu. Estou me recuperando, não tive nenhum derrame, tive algumas enxaquecas, dores de cabeça, meu fígado ficou mal, até que alguém falou, você não está somatizando isso tudo? Aí eu vomitei, estava somatizando tudo isso, estava engolindo um sapo gigantesco, estava tendo que engolir a ideia de que não há possibilidade de nenhuma utopia, que as coisas estão desmoronadas, que não havia nada. Eu estava arrasado, falei, eu fiz tudo errado até hoje, entende? Não tinha isso. Então, um abalo desse me deixou assim, eu vomitei e melhorei. Que chance teve o Joãozinho de se queixar? Caso ele tenha se queixado, para quem ele se queixou? Para quem ele pode ter falado, entende, que o desmoronamento do sonho pode matar uma pessoa. Ele não era uma pessoa desregrada, ele não era nada, ele era uma pessoa apaixonada. Não pode ser, ele comia muito, ele bebia muito, ele isso aqui, não. Ele era voltado para a construção desse sonho, do que o visionário como ele tem. Então, ele ficou doente por quê? Do seu próprio trabalho, que cura, que é saudável, é a melhor terapia, cura, mas se você não consegue fazer, mata, entende? Então, não botar para fora é muito difícil. Então, é uma frase, uma afirmação do próprio Jesus Cristo: o que dentro de ti te mata, fora de ti te salva. Então, você não poder viver todo esse sonho, o tamanho do sonho grandioso que o Joãozinho utiliza tinha na cabeça a construção desse edifício fantástico, que é o desfile de escola de samba que ele fez, que ele inventou, que ele avançou, o nível de dramaticidade que ele coloca, a ancestralidade dessa manifestação religiosa que se manifesta no carnaval, isso tudo ficou dentro dele. Depois dos mendigos da escola de samba, o que tinha dentro do Joãozinho 30? Se ele tivesse podido seguir, mas ele perdeu para o Duque de Caxias. Então ele teve que voltar e misturar um pouco o Duque de Caxias com a tendência visionária dele. Eu acho, Anaíde, que ele tinha isso dentro dele, entende? Ele tinha isso dentro dele, então ele não escolheu o carnaval para ter isso, ele tinha isso dentro dele, mas ele acabou, através do caminho dele, chegando no carnaval, e quando ele chegou lá no carnaval, ele viu que tinha nas mãos uma possibilidade gigantesca, que é essa estrutura, a dramaturgia, a forma do espetáculo já avançado que o carnaval tinha. Ele falou, por aqui eu avanço, eu transformo isso numa ópera verdadeira, eu transformo isso num grande espetáculo teatral, e eu preciso botar dramaticidade nesse desfile, entende? Envolver, e posso, assim como muitas pessoas, falar do mundo. É difícil você falar do mundo com uma, duas pessoas, ou num monólogo intimista, numa peça psicologista, dentro de uma sala fechada. Mas você trabalhando com a multidão, inevitavelmente você tem que estar pensando numa produção maior de afetos e de organização. Então, o que eu acho é que, ao se ver envolvido no carnaval, ele começou a perceber todas as possibilidades que o carnaval tinha. Falei, eu posso por aqui ir muito mais longe. Ele nunca pensou, agora eu tive uma experiência do carnaval, então vou dirigir uma peça do Teatro Municipal. É impensável uma coisa dessa. Ele pensou e falou assim, eu tenho essa coisa poderosa na minha mão, eu tenho esse desfile na minha mão, eu tenho essa forma de narrativa, eu tenho essa ancestralidade do cortejo para contar uma história. Eu posso contar essa história e atingir a todos, sem distinção de classe de nenhum tipo. Todas as pessoas são capazes de absorver isso que eu tenho. Aqui eu posso falar da utopia. Entende? Esse acontecimento que reúne milhares de pessoas ao mesmo tempo é um acontecimento único.
e todas elas igualadas. Quando o desfile é bom e a escola entra e todo mundo aceita o desfile, é total. É uma totalidade que você não encontra em lugar nenhum. Em nenhum lugar. Então, ele ao ver isso, ele falou, puxa vida, aqui eu não tenho mais onde parar, eu posso falar o que eu bem entender. Eu vou rompendo, vai mudando a estética, porque coloco uma outra ética no desfile, e naturalmente muda a estética, muda a maneira de vestir os atores, muda a maneira de apresentar, tudo, e chega finalmente nos mendigos. Você vai, ele falou, você vai fazer os mendigos para mim, são 300 mendigos, você mobiliza os seus atores, eu coloco alguns da minha comunidade e vou fazer. E a roupa, a gente vai comprar uns pedaços daquele saco de lixo preto e vamos fazer as roupas com aquilo. Entendeu? Meus atores adoraram na hora, mas muita gente que costuma ir a carnaval falou, meu Deus, eu não posso vestir isso para o carnaval. Ele falou, vamos fazer isso. E ele falou, então, e você vai ensaiar com eles. O tema está aí, o samba está aí, você vai ensaiar. Passamos 2 meses, 3 meses ensaiando no Circo Voador e na própria quadra da Beija-Flor. E eu ali, botando em ação tudo que eu tinha aprendido sobre evolução, sobre movimento, ocupação de espaço, verticalidade, horizontalidade, todas as coisas que tinham me perseguido fortemente, me atormentado e me gratificado muito ao obter respostas no trabalho que eu fazia com um grupo de rua de 10 pessoas, numa roda onde que abrigava no máximo 200 pessoas em volta. Mas ali eu tinha a possibilidade, 10 pessoas no centro e 200 embora, de criar a bolha da utopia. Dava para fazer. Eu falei, se eu posso fazer isso pequeno, eu vou fazer grande. Entende? Vou fazer com o Jorginho. E fui e comecei a aplicar na ala dos mendigos tudo o que ele o que eu tinha aprendido na minha roda. Entende? Então, foi uma outra coisa da genialidade do Jorginho, é ter me chamado para fazer isso. Ele podia não ter me chamado. Ele poderia ter falado, eu vou inventar, eu gosto de teatro, eu vou fazer, eu faço essas coisas. Mas ele falou, não, eu vou chamar alguém de teatro. E não chamou diretores importantes, não chamou Augusto Boal, não chamou o Antônio Cílio, não chamou o Neto, se cruzava com ele. Entende? Então, essa é outra coisa também, da coisa corajosa que ele tem. Me chamou para fazer isso. E eu lá fui com ele fazer. Ele fez o desfile, eu fiz o Abre Alas. O Abre Alas era um impacto fenomenal. Quando a gente chegou na avenida, quando nós nos preparamos para entrar na avenida, eu fazia parte da comissão de frente. Eu tinha coreografado a comissão de frente e tinha ensaiado a ala dos mendigos. 300 atores, que era o carro Abre Alas, e a gente tinha ajudado a construir o carro, nós fizemos as roupas, fizemos tudo. Ele botou tudo nas nossas mãos, ele falou para mim, faça. E aí ele tinha pessoas ótimas ligadas a isso comigo também, tudo, até no carro nós mexemos, entende? Participamos de tudo, e a gente fazia ensaios, a gente tinha depois ele acabou fazendo isso, a gente tinha um toca-disco, toca-fita, dentro do carro, que era para a gente ensaiar com a música ao vivo. Depois os carros acabaram tendo música, mais tarde eu usei cada carro com uma música diferente no desfile que eu fiz na Bahia, nos 500 anos do Brasil. Mas eu fiz o Abre Alas e ensaiei a ala. Todo mundo vestido de trapo, cara suja, tanto que as pessoas queriam entrar, pegavam os lama da rua, punham na cara para dizer, eu sou da ala dos mendigos. No desfile dos vencedores, entraram milhares de pessoas assim, e eles não fizeram nenhuma restrição. Então foi tão grande a quantidade de pessoas que se vestiu de mendigo, se identificou com aquela mendicância toda e foi para a avenida, que o desfile empacou, a avenida ficou entupida de gente de cara suja, não precisava fantasia, bastava um trapo e sujar a cara. Então nós estávamos lá preocupados, qual seria o efeito disso? A gente sabe, mas na hora não sabia. Aí a gente entrou, a hora que começou a entrar aquela gente pobre dançando, foi um silêncio mortal na avenida. Aí ele falou, puta merda, fudeu. Porque ali na hora que você entra é que você sabe, nada está pronto, vai ficar pronto ali na hora, que isso é uma coisa maravilhosa
do carnaval. E o teatro que eu faço tem muito disso também. Isso acontece na hora que acontece. Ele não vai pronto para a rua, ele vai orientado na rua que ele se completa. Aí entramos. Mas nem um minuto depois daquele silêncio, de repente foi só uma ovação. A avenida inteira entendeu aquela coisa que vinha andando, aquele bando de mendigos feito loucos, bem ensaiados, eles subiam, desciam, se arrastavam, corriam de um lado, corriam para o outro, avançaram, atropelaram os carros, subiam pelas paredes dos camarotes, pegando comida dos camarotes e tudo. Na hora que aquilo foi entrando, com aquela força, aquela gramacidade, foi um acontecimento. Aí todo mundo começou a reagir muito bem. E atrás vinha os carros que o Joãozinho tinha feito, vinha os figurinos, entende? As metáforas todas que ele vinha fazendo, vinha essas cenas, entende? O grotesco, né? A possibilidade fantástica do grotesco, a coisa popular que via ali. Estou querendo lembrar o nome a memória está muito fraca, de um livro famoso. O Bakhtin, História Popular. Isso. Da Idade Média ao Renascimento. Esse daí é um livro essencial. Eu já fazia tudo o que eu fazia. Quando eu li o Bakhtin, eu fiquei muito mais consolado, porque ele falava da Idade Média, mas ele podia estar falando do Brasil. Hoje, ele falava do Carnaval, então ele falava hoje. Eu estou querendo lembrar o nome, é prefácio de um livro que... Mas é esse, não é? Cultura Popular na Idade Não, mas ele escreveu isso como prefácio de um livro do Pantagruel. Ah, sim. Pantagruel. Peraí, ixi, agora. Peraí, vai indo que eu já pego. Isso. Então, vinha aquelas imagens atrás todas, entende? Que eu acho que o Joãozinho não tinha lido nada disso, nem pensado nisso, mas ele é que criou aquela coisa toda. Aí o desfile seguiu assim até o final e acaba sendo o que foi. Agora, perder ponto no samba enredo, segundo o que se dizia na época, um jurado tirou ponto do samba enredo porque tinha muitas palavras de origem africana na letra do samba. Era várias palavras, não lembro mais a letra também. Não lembro. É tudo africano mesmo. Então, ele perdeu esse ponto e perdeu o carnaval. Perdeu o carnaval por uma imagem do Duque de Caxias em cavalos brancos, bonitos, o contrário de tudo que ele estava fazendo. Então, ele engoliu um sapo muito grande. Mas eu fico feliz de ter participado dessa coisa com ele, de ter vivido com ele. E mais, eu te digo que a minha cabeça é muito mais parecida com a dele na construção de um mundo melhor do que com qualquer diretor de teatro mais admirável que exista por aí, que eu possa ter, e o Brasil tem excelentes diretores de teatro. Mas não é por aí que eu vou, entende? Eu vou por outro sentido. Mas outra coisa também, com a morte do Joãozinho e o refluxo dos avanços que ele tem e o excesso de formalidade que as escolas de samba passaram a ter, eu também desisti do carnaval. Eu não lido mais com o carnaval, porque as coisas, as vantagens que eu encontrava no carnaval, eu encontro muito mais hoje no meu teatro do que encontraria no carnaval que se faz atualmente. Então, deixa eu falar, é do Rabelais. Pantagruel e Garganta. Isso, Garganta. François Rabelais. Isso, é o Rabelais. 1553. Isso. E o prefácio do Bakhtin é sobre a estética popular, poderosa que o Rabelais trazia. E muitas vezes o espetáculo do Joãozinho tinha esse clima da vida do livro do Pantagruel e do Rabelais. Era muito forte. E tudo que ele falava sobre o carnaval na Idade Média, era muito
parecido sobre o que a gente está vivendo aqui no Brasil hoje. Como também, muitas das coisas que eu leio sobre Shakespeare e a relação dele com o público da época da Inglaterra, eu fico achando muito igual a relação que eu tenho fazendo o meu teatro no meio da rua com o povo aqui. Entende? Parece que há uma distância, uma modificação muito grande. Não há mesmo. Então, ele fala, o Baqui fala do carnaval, da Idade Média, e podia estar falando do Rio de Janeiro, do Brasil, hoje. Então, o Brasil tem essa coisa, tem tudo isso. E né? o que eu queria te fazer duas perguntas, então. Uma, como é que você vê tanto o trabalho do Rabelais, quanto do Shakespeare, quanto o teu, como movimento nos atores, como movimento no ser humano, entendeu? Enfim, você faz um trabalho que ele vai criar um movimento, né? O Shakespeare deve ter feito e que perdura até hoje. O que seria isso? Essa é uma pergunta. E a outra, depois eu queria que você falasse um pouco do Cristo Mendigo, assim, como é que ele aconteceu, como é que ele aconteceu no desfile das campeãs, que teve até teve um anjo que subiu, né? Você lembra disso? No desfile das campeãs teve uma encenação que não teve no oficial, que tiraram e sobe uma casa, né, de favela, um anjo. E também qual o seu entendimento de mendigo, que eu acho que é uma coisa assim, todo mundo olha o mendigo de um jeito, que acho que tanto você quanto o Joãozinho entendem de um jeito mais apropriado. Então são essas 3 perguntas, se você quiser ainda responder. São todas bem difíceis. bem complicadas. Primeiro, vamos pela ordem inversa. Mendigo, a gente, é claro que não se baseou em nenhum mendigo que está aí na porta de casa pedindo esmola, essa coisa que data, né? Mas a ideia do Joãozinho é que pessoas absolutamente massacradas pela miséria resolvem fazer um carnaval. É esse o enredo. Então, são os mendigos que só pode vestir os atores do desfile do jeito que ele vestiu, com as roupas velhas, com as roupas, porque eram os mendigos. É como se os mendigos tirassem do lixo, da pobreza, toda aquela riqueza. Uma coisa que também o Joãozinho falava muito, quem gosta de pobreza é o intelectual, que o pobre gosta de luxo. Então, meio uma exposição, uma demonstração dessa tese, né, que ele tinha. Então, aquela gente miserável que vive num monte de lixo, ele resolve fazer um carnaval. Então vai catando tudo do lixo e transforma em luxo. Tudo que está lá. Esse é o tom. Isso dá o ar grotesco, popular, não educado, entende? Uma certa barbárie, né? Um certo destempero nas coisas, dá tons fortes, que pode lembrar uma pintura de Bruegel, como pode lembrar o livro do Rabelais, e traz para fora esse mundo de imagens que é fora da ética e da estética da burguesia protestante que se organiza. Entende? O mesmo da igreja, da ética da igreja católica, que também se veste com pompa e circunstância. Entende? Então, o fato de trazer da miséria a nova estética permite a ele uma liberdade e atingir o grotesco da humanidade com muito mais força e, ao mesmo tempo, a piedade por essa humanidade. Então, o desfile que é feito por mendigos é um desfile que é muito diferente do desfile que é feito por bicheiros da escola de samba, que é feito por um artista plástico que vai botar as belezas ali, vai fazer as coisas lindas. Ele faz isso. Como é que ele escapa dessa armadilha do esteticismo que a escola de samba tem, e hoje ela está chafurdada nisso, né? Ele faz com que o desfile seja produzido pelos mendigos. Aqueles mendigos que ele apresenta
no abre alas, são eles que das sequências seguintes, dos carros seguintes, nas alas seguintes, vão se transformar naquela humanidade que estava ali no desfile. Então, ele já trabalha com uma coisa que abala todas as estruturas do pensamento estético, da burguesia, do bom gosto, da coisa bem arrumada, de tudo certinho, das cores combinando do certo jeito, dos tons sobre os tons. Ele abre espaço para ele. Ao botar os mendigos fazendo, ele botou a alma dele em mendigo para pensar o carnaval. Ele não pensou mais como os mestres dele poderiam ter pensado, maravilhosos, entende? Como Pamplona, Como é que chama? Eu branco. Sabe, dando branco toda hora. Eu também, né? Ai, meu Deus. Arlindo. Arlindo Rodrigues, o Arlindo, claro. E de repente, foi a maneira dele matar os pais. Entende? Voltar para uma miséria anterior, como o Nordeste é cheio disso, e recuperar dessa miséria as imagens poderosas que ele deve estar tido dentro dele e que a cultura popular nordestina traz isso muito forte. Então, livre do condicionamento estético das classes superiores, ele sai de baixo, ele vai buscar no mendigo uma possibilidade. E com isso ele trabalha com liberdade. Olha, é um mendigo que está fazendo. Então essa roupa vai estar rasgada aqui, isso aqui vai estar assim. A atitude a atitude daquele destaque vai ser diferente. Não vão ser imponentes, heréticos, apolíneos. Tem o elemento dionisíaco, começa a entrar com muita força nessa coisa toda, porque quebra muito da racionalidade, da estética dominante, que domina o carnaval até hoje. Então, eu acho que a ideia de ser mendigo é essa ideia, entende? De ser pessoas descompromissadas com o poder, entende? Que, portanto, podem fazer um desfile do jeito que elas bem entenderem, e mais ainda, descompromissadas também com o poder econômico. Então, portanto, podem fazer as roupas do jeito que quiser, porque vão construir a partir do lixo, e não a partir do grande luxo das lojas. Então, eles fazem isso. Então, eu acho que os mendigos são essenciais para ele poder contar a história do jeito que ele contou. E ele poder quebrar com toda a estética dominante da história de samba e apresentar um desfile feio, bonito como era aquele. Estupendo, maravilhoso. Maior de todos os tempos. E não poder ir adiante nessa investigação. Eu sonhava continuar com ele. Vamos adiante nisso que a gente não para mais. Mas ele perdeu. E aí todo mundo que já tinha, porque é difícil desfile da escola de samba. A gente ainda foi levar a ala dos mendigos para desfilar em São Paulo. Todo mundo queria ter a ala dos mendigos. Mas ficou difícil para o passista, para a mulata que samba com a roupa bonitinha, vender pedaços do desfile para viajar pelo Brasil inteiro, como faz, ou pelo mundo inteiro. Não era um desfile que pudesse ser esquartejado nas suas partes e vendido aos pedaços do açougue da cultura internacional. Entende? Era um produto inteiro. E o pedaço tinha o todo ali, e o pedaço não era o que as pessoas gostam de curtir na plataforma, num tipo de casa de espetáculo desse. Entende? Mas ele, escorado pelos mendigos, ele põe. Então, o mendigo é a força da liberdade dentro de cada um de nós. O mendigo é a possibilidade de fazer tudo, não ter nada a perder, porque tudo já está perdido. Então você não tem nada a perder. Você é um mendigo, você não tem nada a perder porque já perdeu tudo. Então você pode fazer o que você bem entende. O desfile era assim, os mendigos eram loucos na avenida. Falei, imagina mendigo na avenida, o que faria os mendigos na avenida? O que essa gente pobre faria na avenida? Essa gente nunca pensou nisso. Os mendigos entravam loucos ali, entravam loucos e com a ideia de tirar do lixão. A questão do Cristo, só mais uma coisa, não é, eu não sei direito como falar, mas o Cristo é importante, mas nem tanto, porque quando a igreja fez um mandato de segurança proibindo que o Cristo entrasse em cena, foi um alvoroço, aí se jogou em cima do Cristo aquele pano preto, entra com o pano preto. Mas pouco antes do desfile, os advogados conseguiram liberar
a imagem. O José falou, de jeito nenhum. Ele é muito melhor coberto do que descoberto. Quer dizer que ele não estava trabalhando com a ideia do Cristo, mas estava trabalhando uma ideia de um pensamento, de um mundo novo, de uma outra possibilidade, ou com a ética cristã também, que depois de 2000 anos ainda não deu certo. Ainda é complicado. 2000 anos de ética cristã. Então esse Cristo encoberto é muito melhor do que o Cristo ali de braços abertos, entende? E desfilando com a cara dele. E de fato, aquele pano preto, o Cristo ficou igual aos mendigos, porque foi coberto com o mesmo trapo que estava cobrindo os mendigos, e lá mesmo proibido, olhai por nós. Aí se fechou o quadro mesmo. O que o José queria falar? Em que mundo ele está vivendo? O que é a igreja? O que é Deus? O que é a religião? Como é que as pessoas fazem? Entende? Aí ele pode falar de tudo e pensar o mundo dele. O mundo de uma pessoa visionária, profética, servido, comido pela febre das suas visões. Entende? E produzindo aquilo que ele produziu. É uma efervescência que ele teve que recolher depois, porque ele perdeu os filhos. Isso mata. O carnavalesco Joãozinho 30 já levou para o Sambódromo o carro que leva a imagem do Cristo da Beija-Flor. Ele se recusou a receber a ordem judicial proibindo a imagem e foi levada ao Sambódromo por um oficial de justiça. Assim como um francês fez o Cristo Redentor, o outro fez o Cristo Operário, eu criei o Cristo Mendigo, que agora é também mendigo e proibido. E é com a minha consciência e respeito ao povo que já aplaudiu e aprovou esse Cristo. E é esse povo todo que vem hoje para Marquês de Sapucaí que este Cristo vai sair. Para mutilar e para fazer alguma coisa com ele, vão ter que fazer primeiro comigo. Que me prendam, que façam o que quiserem. Mas eu estou desobedecendo a todas as autoridades.